como não pude estar presente na reunião anterior e como há situações que, na minha opinião, não podem ser branqueadas, terei que voltar a falar sobre o orçamento participativo para denunciar aquilo que, na minha opinião, foi uma tentativa de assassinato de caráter de que fui alvo na Assembleia Municipal de 24 de junho, por causa da iniciativa pública que o Movimento Alternativa Com tinha organizado alguns dias antes. De forma concertada, com insinuações, mas cobardemente, sem terem tido a coragem de referirem o meu nome, puseram em causa os meus valores e a minha lealdade, tentando ferir a minha verdade e o meu bom nome, tendo inclusivamente o Sr. Presidente usado uma linguagem que lhe é característica, feito referência aos seus tempos de jogador de futebol e dizendo, e passo a citar, que os piores jogadores que defrontou foram aqueles que lhe davam caneladas e que lhe cuspiam nas costas. Antes de falar objetivamente sobre a reunião onde estivemos presentes no início de maio, e a convite do Sr. Presidente e para enquadrar as coisas, permitam-me que recorde um parágrafo da apresentação do Movimento Alternativa Com, que decorreu no dia 11 de novembro de 2019. Dissemos nesse dia, com esta motivação e esta garantia, vamos agora começar a estruturar o movimento e a preparar iniciativas públicas variadas que motivem, incentivem, mobilizem e valorizem a participação dos cidadãos. Foi com base neste princípio e em coerência com aquilo que sempre temos defendido, que na reunião a 3, em que o Sr. Presidente pediu aos vereadores da oposição que o apoiassem na decisão de adiamento do orçamento participativo, tanto o Sr. Presidente como o Sr. Vereador Vítor Moura podem confirmar que imediatamente referi que estaríamos ao seu lado nessa tomada de decisão, mas que avançaríamos para a realização de um conjunto de iniciativas para o ajudar a reformular o regulamento do orçamento participativo, porque o consideramos um instrumento da maior importância numa democracia que desejamos cada vez mais ativa e participativa. Aquilo que se passou na última Assembleia Municipal foi para mim uma desilusão e foi também reveladora de uma baixeza de caráter onde, confesso, não o reconheço, Sr. Presidente, mas que será confirmada se o senhor não se retratar. Até porque se há alguém que é testemunha que eu sou leal e fiel aos meus valores e aos meus princípios, esse alguém é o senhor. Porque, como bem sabe, mesmo quando a vida me prega rasteiras, sabe-se lá com a ajuda de mãozinhas, nem mesmo assim eu sigo o caminho mais fácil e não traio os valores e os princípios que referi anteriormente. Como certamente ficou a perceber, prefiro passar por dificuldades materiais, mas seguir de cabeça erguida, do que resolver esses problemas materiais e ficar de joelhos para o resto da vida. Por isso, Sr. Presidente, em vez de criticarem a nossa iniciativa e construírem cenários falaciosos para tentarem mostrar que eu não serei assim tão confiável, aquilo que faria sentido era aplaudirem a nossa organização pelo facto do Movimento Alternativa Com ter tido a capacidade de trazer a Abrantes um dos maiores especialistas mundiais na gestão e implementação de orçamentos participativos, o que nos permitiu aumentar o conhecimento sobre o tema e chegar a conclusões muito interessantes que terei todo o gosto em partilhar consigo, se assim o Sr. Presidente o desejar. Relativamente à questão do orçamento participativo e que fala, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu já lhe disse isto em outra ocasião, mas quero lhe dizer. Nós aqui temos uma abordagem política sobre os diferentes assuntos, não são questões individuais que devem, digamos, estar eminentes, não são as questões individuais, são questões de ordem política. E dizer-lhe que, também do ponto de vista individual, não lhe desconheço, ou melhor, não lhe conheço falta de honestidade, mas o senhor também não pode entender, ou alguma vez pensar, que existe falta de honestidade de qualquer um de nós. O senhor não é mais nem menos honesto que qualquer um de nós do ponto de vista pessoal, e essas matérias do ponto de vista pessoal não devem encaixar naquilo que são aqui os temas centrais e, como o senhor acabou de referir, que interessam à nossa comunidade. Do ponto de vista político, aquilo que lhe digo e gostava de voltar a referir, sem com isto não entender que do outro lado possa haver outro entendimento, dizer-lhe o quê? Dizer-lhe que o facto de nós termos maioria absoluta não é sinónimo de liderarmos sozinhos todo um processo. Tenho desde o início o envolvido a si e ao vereador Vítor Moura naquilo que eu acho que é importante façam parte. Embora nós sejamos
As pessoas têm pelouros atribuídos e, no fundo, somos nós que estamos todos os dias com a ação em concreto em desenvolvimento. Entendemos também, mesmo tendo maioria absoluta, que os seus vereadores na oposição, ilegitimamente aqui representados, devem também, em assuntos de importância e de relevância, serem ouvidos, e acho que temos procurado fazer isto a todo o tempo. E é por isso que também vos chamo para discutirmos assuntos, para falar de assuntos de interesse verdadeiramente para a comunidade. Aquilo que hoje houve aqui uma manifestação, acho das melhores, é a minha opinião, peço desculpa por qualificar isto desta maneira, mas o vereador Vítor Moroz trouxe aqui 3 ou 4 temas interessantes, precisa de consolidar algumas coisas para nós também podermos interpretar melhor, mas ao serviço da comunidade. E o senhor também coloca um conjunto de questões também interessante, mas dizer-lhe o quê? Um dos assuntos que eu acho que é relevante e o qual temos que pensar é, de facto, a questão do orçamento participativo. O orçamento participativo, projeto este que foi lançado pelo Partido Socialista, e foi lançado, aliás, eu fazia parte desse executivo, pelo qual lutei imenso também para que ele acontecesse. E recordo-me também da vereadora Celeste, já o vereador João e o vereador Luís, estivemos todos nós envolvidos no orçamento participativo. Fomos nós que lançámos esse programa. Portanto, se fomos nós que lançámos esse programa, também temos alguma legitimidade na sua apresentação e nos seus conteúdos. O que é que aconteceu com o orçamento participativo? O orçamento participativo, de princípio, aquilo que era mais importante e relevante, era que servisse para que os cidadãos verdadeiramente se envolvessem com este processo e propusessem coisas para a melhoria do nosso concelho. Na verdade, houve alguns projetos de muito interesse, mas todo o procedimento correu mal e foi desvirtuado. E o senhor, e eu apresentei ao vereador Vítor Moura e ao vereador Vasco vários sinais do desvirtuar deste princípio elementar que era a participação dos cidadãos. Pouca participação e uma participação muitas vezes até duvidosa, e nós já falámos sobre isso. E o que lhes disse foi, o orçamento, a partir de determinado momento, nós não tivemos condições de o fazer avançar, porque ele precisa de ser repensado, reorganizado, e isso todos nós sabemos. E lançámos, em 2021, como não tivemos tempo de rever o orçamento participativo, lançámos um programa de apoio ao associativismo. Ou melhor, os 300 mil euros que estavam destinados para o orçamento participativo foi dirigido para o apoio ao associativismo em termos dos seus equipamentos, instalações. E o que é que se veio a verificar? Veio-se a verificar que houve dezenas e dezenas de candidaturas que veio trazer, digamos, à imagem que as nossas associações estavam muito fragilizadas e estão muito fragilizadas. E então nós entendemos em determinada altura, até porque não houve ainda condições para rever o orçamento participativo e porque ainda precisamos fechar alguns projetos do orçamento participativo, e até isso importa ver no âmbito deste programa, entendemos nós, e enquanto maioria, tínhamos assumido isto, em 2022 vamos voltar a fazer o apoio ao nosso associativismo cultural, desportivo e social para equipamentos e beneficiação das suas instalações. Mas para não fazer isto sozinho, entendi que deveria, e vi-lo, convidei os seus vereadores e disse, deem-nos um tempo para nós pensarmos e montarmos a estratégia em torno do orçamento participativo e da forma como vamos pensar o orçamento participativo. Não me recordo de ter falado em alguma ação específica do movimento que representa. O que é verdade é que 15 dias depois vejo que os senhores já estavam a querer mexer num assunto que não era, entendi que não era o timing. Isto não tem nada a ver com deslealdade pessoal, tem a ver com deslealdade eventualmente política, que são outras coisas diferentes, porque não pretendo magoar ninguém do ponto de vista pessoal, estou a falar de questões políticas, julgo eu, é a minha interpretação, respeitando obviamente qualquer outra. Entendia que, sendo este um programa do Partido Socialista, ter sido lançado praticamente por este, não é bem este executivo, no outro tempo, mas com esta configuração, percebendo a necessidade de o trabalhar com calma, com tranquilidade, sendo que 2022 vamos fazer novamente o programa de apoio ao associativismo desportivo, cultural e social. Tínhamos tempo para, em conjunto e depois em tempo oportuno, chamaria o PSD e o grupo
para falarmos sobre essa matéria. Achei que se precipitaram e anteciparam uma coisa que poderia ter sido trabalhada com outro registro. Foi apenas aquilo que quis dizer. Deixa-me só fazer uma pergunta. Mas olha, deixa-me só fazer uma pergunta ao vereador Vítor Moura e peço desculpa de me colocar numa situação complicada. Recorda-se de eu ter feito referência a isto na reunião ou não? Não, o próprio PSD, desculpe, ao vereador Vasco, como é que o vereador Vítor... Recorda-se perfeitamente. Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa, só se o vereador Vítor Moura está completamente desfasado do PSD de Abrantes, porque o PSD de Abrantes disse exatamente aquilo que eu acabei de lhe dizer. O PSD de Abrantes ficou, digamos, estupefacto também com a precipitação e com a forma, porque os senhores, inclusive, foi aquilo que o PSD disse na Assembleia Municipal, mas o seu vereador Vítor Moura e o PSD falaram. O PSD, no fundo, é convidado para ir a uma sessão que o próprio movimento já tinha criado, em vez de terem falado antes. Foi aquilo que eu percebi. Portanto, houve aqui uma precipitação, houve uma... Pronto, mas estas interpretações são de âmbito político, não têm nada a ver com questões pessoais. É isto que eu queria dizer e vamos continuar... Dê-me só 60 segundos. Aquilo que eu quero que fique claro é que na reunião que tivemos os três, eu disse-lhe logo que conte connosco para adiarmos o orçamento participativo, para validarmos a situação do apoio ao associativismo, certo, mas que imediatamente iniciaríamos um conjunto de iniciativas para o ajudar. Não, mas Sr. Presidente, deixe-me concluir o meu raciocínio. Para o ajudar, porque uma das coisas que o Sr. Presidente nos disse foi que queria alterar o regulamento e que tinha solicitado aos serviços da Câmara em novembro e que estávamos em maio e que ainda não havia uma proposta. E eu disse-lhe, cheguei-me logo à frente e disse, conte connosco para o ajudarmos a alterar o regulamento. E foi precisamente por causa disso, não foi 15 dias depois, fizemos a iniciativa 7 semanas depois da reunião que tivemos, para precisamente começarmos a trabalhar com tempo, porque se deixarmos passar o verão, entramos em setembro ou outubro e depois não temos tempo útil para conseguir, ou então das duas uma, dizemos abertamente aos abrantinos que vamos desistir do orçamento participativo. É só isso, Sr. Presidente. Não, portanto, da minha parte, conto sempre com a minha colaboração para encontrar as melhores soluções para tudo. Certo. Vereador, deixe-me só dizer, quem é seu dono? O orçamento participativo, desculpa lá. O orçamento participativo é um programa, é um documento, é uma estrutura do município de Abrantes. Desculpa lá. Correto? Foi lançado por esta governação do Partido Socialista. Se tivéssemos vontade de o anular, olha, se calhar nunca tínhamos iniciado, ou porventura teríamos outro tipo de abordagem. Aquilo que hoje, desculpe, isto já lhe disse que o orçamento participativo foi feito e estruturado com a maior fé do mundo para que os cidadãos participassem verdadeiramente. Isso não vai acontecer. Temos que o reformular para colocar os cidadãos, para colocar um instrumento verdadeiramente ao serviço da nossa comunidade. Exatamente. É isso que nós queremos fazer. E eu julgo, atendendo o que é seu dono, acho que também se deveria permitir que a Câmara desenvolvesse o município, desenvolvesse um conjunto de ações e que depois, quando fossem chamados para participar, sim senhora. Podem ter iniciativas, mas ao vereador Vasco, também permita é que nós possamos discordar e tirar os nossos entendimentos políticos. Não são pessoais, vereador Vasco. Não são pessoais. Sim, mas houve comentários na Assembleia Municipal que foram pessoais. Depende da sua interpretação. Deixe-me só dizer uma coisa. Não é boa gente. Não, deixe-me dizer, não vale a pena, vereador Vasco. Olha, deixe-me só dizer uma coisa. Aquilo que eu disse é porque na política há formas mais ou menos honestas na política. Não são questões pessoais. Eu não falo de questões pessoais e o senhor também acho que não... cada um pode ter o seu ego, mas também exagerar também não faz sentido nenhum. Vereador Vítor, faz favor. Só para trazer aqui um pequeno apontamento, o senhor fez alusão a um possível alinhamento ou desalinhamento entre o PSD na Câmara e na Assembleia Municipal. A mim compete-me esclarecer simplesmente uma coisa. O vereador Vasco referiu-se efetivamente a uma reunião que tivemos a três, o Sr. Presidente, eu e o vereador Vasco. Sim. Nesse momento, de facto, o vereador Vasco disse-nos aos dois, imediatamente, que já tinham planeado e iriam desde logo iniciar algumas iniciativas com vista, portanto, à discussão deste tema do orçamento participativo. E se a pergunta que ele aqui me fez a dirigisse a si, o senhor só podia responder como eu. Sim, disse.
Não, E é só isso. Obrigado. eu não digo Podem não. ter esquecido. Sim, não digo não, porventura não dei muita coisa, nem me passava para a cabeça que o movimento. Como é que Alternativo. o alternativo quisesse fazer qualquer abordagem, sendo que, a não ser que sonhem com as reuniões que eu vos proponho, sem vos ter falado do tema. Deixem-me só dizer uma coisa, isso não é muito relevante. Olha, deixem-me só dizer uma coisa. Todos nós devemos estar de consciência tranquila, quer do ponto de vista pessoal, já agora, quer do ponto de vista político. E se as coisas foram feitas sem protagonismo, sem vontade de querer mostrar trabalho, então está tudo bem. Há uma coisa que eu sei. As coisas podem não Há uma ser coisa em relevantes. vontade de querer mostrar trabalho? Não, precisamente o contrário. Com vontade de querer mostrar trabalho. Sr. Presidente, Há muitas as coisas podem não ser relevantes, Certo. mas para Muito nós, quando o Sr. Presidente fala num eventual desalinhamento dentro do PSD, Não é. Vereador Vitor. Está esclarecido. Ele disse, é verdade, ele disse. Não. Ó, vereador Vitor, deixa-me só dizer uma coisa. Desculpe lá, tenho que lhe dizer isto. Eu só falei do PSD porque o vereador Vasco falou aqui de um tema, de uma discussão da Assembleia Municipal. Onde o PSD votou contra e se manifestou de forma muito firme contra aquilo que foi tomada de posição do alternativo. Alternativa com, Sr. Presidente. Está bem? Alternativa Do com. movimento alternativo, sim. Não é movimento alternativo. Sim, da alternativa.com, sim. Sem ponto. Está bem. Muito bem. Com ou sem ponto, o importante é estarem vivos. Vamos embora. Vamos então para a nossa reunião.